Olá, galera! Graça e paz seja sobre a vida de vocês. Como que vocês estão? Espero que bem. É com muita alegria que eu estou aqui, muito assim, do nada, porque a gente era para estar participando ali da live no Instagram da Fernanda, da missionária Fernanda, mas deu um probleminha lá. Eu vou tentar chamar ela pelo meu, para que a gente possa bater esse super papo sobre oração, sobre intercessão para a glória de Deus. Aleluias. Esperar para ver se a Ananda conseguir entrar. Deixa eu só tentar. Eu Só estou virar minha vendo, câmera. eu estou vendo um carrinho. Ei! Até que enfim, é o carrinho do abajur aqui que você tá vendo. Conseguimos! Que luta. Eu tava na sala aqui do lado da minha casa, é por isso que a internet ficou ruim. É, Mas vai dar certo. Agora amém, vai. já deu. Amém. Você quer começar orando por nós para a gente poder fazer a live? Amém, amém. Papai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos honrando o teu nome, de podermos fazer essa abordagem de um tema tão precioso, tão importante. Que o teu Espírito Santo esteja em nós, que ele tome a nossa mente, os nossos lábios, o nosso intelecto, que seja tudo do seu trono em nome de Jesus e que o Senhor fale conosco enquanto o Senhor nos usa para falar ao teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Menina, eu confesso que eu tô um pouquinho nervosa, né? Eu Nervosa não de sei quê, fazer mulher? direito esse trem. Hã? Não sei fazer direito esses negócios, né? Aí comecei semana passada. Aí é tudo muito novo ainda. Mas o assunto eu acho que é uma coisa que ajuda, né? A gente esclarecer, a estar por dentro, a estar. Plata que eu ia com a cara rindo de mim. E sabe o que é legal? Porque assim, já tem um tempinho que tem algumas meninas me pedindo para fazer uma live falando sobre oração, né? Aí eu falei assim, gente, vou falar com geral para ir para a live da Ananda, porque nós vamos falar sobre oração lá, né? E aí eu tô vendo que não tá dando certo lá no seu, eu falei assim, gente, é pra ficar Esse gravado trem no meu tá ruim. Instagram, entendeu? Para as meninas Sim. verem que eu atendi o pedido delas. Vamos falar sobre oração para a glória de Deus. Era para ser lá no Amém. seu, mas agora vai ser aqui. Eu vou pedir para as meninas carregarem lá no meu canal do YouTube, porque aí eu te mando. Tá bom. É, mas aí, para a gente poder começar, como não tivemos perguntas, aí vai ser uma coisa bem espontânea mesmo para a gente poder bater esse papo. Mas eu queria começar te fazendo duas perguntas. O seguinte: é, o que é, né, a oração intercessória? E dentro disso daí, tem pessoas que acreditam que a intercessão ela é um ministério específico para algumas pessoas. Então, se de fato isso procede ou qualquer cristão pode exercer a intercessão. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero começar trazendo para a gente o esclarecimento do que é intercessão. Que eu acredito que é bem importante a gente entender o que é intercessão. Porque assim, existem vários tipos de oração. E a oração intercessória, ela é uma oração muito específica, porque a palavra intercessão, ela significa súplica. E quando eu estou me colocando como intercessor, eu não estou orando por mim. Eu estou me colocando na brecha por alguém ou por uma causa. Então, tem um exemplo nas escrituras que eu gosto muito, que é da conversão do apóstolo Paulo. É interessante porque ele se converte ali por meio de um evangelismo bem a fogo do próprio Cristo. E se a gente observar, o nome Saulo significa pedido, clamado, aquele que foi muito desejado por meio de oração. E quem você acha que estava intercedendo por ele naquele momento? Porque com A igreja. certeza
Se Jesus e o Espírito de Deus não intercede por Paulo ali naquele momento, provavelmente Jesus ia fulminá-lo. Porque Paulo, ele perseguia aquilo que é mais precioso para Deus, que é a igreja, que é a sua noiva. Então aí a gente já começa a entender o poder da intercessão. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Se existe um ministério específico de intercessão ou se todos nós podemos orar como intercessores. Todos nós podemos orar como intercessores, mas existe um ministério específico de intercessão. Tem pessoas que elas têm um ministério específico para isso. Tanto que existem pessoas, Nanda, que elas... Não é que a oração dela é mais poderosa, mas é porque é cravado. Deus, quando Ele te chama para algo, Ele te capacita para aquilo. E você se torna vulnerável àquilo que Ele te chamou e te capacitou para fazer. Então, existem pessoas que elas têm um ministério específico de intercessão. Não quer dizer que qualquer pessoa não possa interceder por alguém. Pode e deve, inclusive, né? Porque a palavra do Senhor nos fala ali em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós precisamos orar sem cessar. Então nós temos que clamar, nós temos que suplicar, nós temos que orar uns pelos outros. Mas existe um ministério específico de intercessão. E aí como que eu descubro se eu tenho esse ministério? Eu preciso orar. Quanto mais próximo de Deus eu estou, quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais Ele vai revelar a mim aquilo que eu sou nele, aquilo que Ele me vocacionou para fazer. Qual foi a outra pergunta? Era essas duas, na verdade, que eu tinha feito. O que é, né, a oração intercessória e se procede o fato de existir um ministério específico ou se qualquer pessoa poderia fazer. Sim, e uma outra coisa que você colocou como tema é como que a oração intercessória ela influencia o coração do intercessor. Isso é fundamental, porque para que você se coloque na posição de intercessor, a primeira coisa que Deus vai fazer é constranger seu coração. Sabe por quê? Porque já é difícil a gente se colocar a orar por nós, pela nossa comunhão com Deus, que dirá comprar a briga dos outros. Então, é um constrangimento tão profundo que Deus faz no nosso coração que eu falo que a oração intercessória é como uma mãe gerando um filho. É um processo. Aí, a cada momento que você se coloca ali para interceder por alguém, o seu coração vai sendo constrangido. E a influência maior que é gerada em nós é o amor genuíno de Cristo, porque eu costumo dizer que, tipificando a oração intercessória, é aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Ali ele não estava orando especificamente, mas ele estava se colocando na brecha por nós, ele estava clamando por nós com seu próprio sangue. Então, olha para você ver, a palavra nos fala lá em Gênesis que quando Caim mata Abel, Deus ele fala para Caim que o sangue de Abel clama sobre a terra. Ou seja, nós que temos o ouvido sensível, ou pelo menos deveríamos ter, se nós observarmos, nós vamos ver que o sangue de Jesus ele clama sobre a terra. Porque ali foi o grito de intercessão dele por todos nós. Ele se pôs, eu chego a arrepiar toda. Ele se pôs na brecha por nós naquele momento, ali ele estava sendo um intercessor. O que é o intercessor? É aquele que dá a vida pelo outro. Então, o nosso coração, como intercessores, ele é totalmente influenciado pelo Espírito de Deus, porque não há bondade em nós. Então, para que nós possamos conseguir nos pôr na brecha por alguém, Deus vai ter que realmente influenciar os nossos corações nesse amor genuíno. Porque é impossível uma pessoa fazer o que Jesus fez, porque ele se deu. E não só ali na cruz. A vida dele toda foi em prol de outras pessoas. A vida de Jesus é uma oração intercessória. É o maior exemplo de intercessão para nós. Então, a influência da intercessão na vida, da oração intercessória na vida do intercessor é essa. É fazer com que a nossa mente, o nosso coração, se torne um com a mente e o coração de Cristo. Só assim nós vamos conseguir, de fato, nos colocar na brecha por alguém, nos colocar na brecha por uma causa específica do reino. Sim, você citou a passagem de Paulo, né? E eu acho interessante que eu lembro, tem muito tempo isso, uma vez eu lendo a Bíblia, mas até hoje, para mim, se saltou desse jeito aos meus olhos e é nítido para mim isso até hoje, né? Essa questão da conversão de Saulo, que foi tão obediência, né? É uma resposta
de Deus as orações aos discípulos, ao pessoal, que estavam sendo perseguidos, né? Aí me leva lá atrás daquela direção que Jesus deu para a gente orar pelos inimigos, por aqueles que nos perseguem, e a obediência deles a essa direção que Jesus tinha dado, que resultou na conversão de Saulo, né? Porque a Bíblia não fala de alguém chegando para ele pregando, até porque ele conhecia as Escrituras, né? Alguém chegando para ele pregando e falando a palavra. Só que o encontro dele com Jesus, com certeza, foi resultado de oração. Com certeza. E você interceder justamente por alguém que está querendo te matar Só o é Espírito Santo te convence. você interceder, você pedir a Deus pela conversão de alguém que está ali, ó, fulminando, querendo o seu sangue. Porque se você faz parte da igreja, o cara está indo com sangue no olho para poder matar, e se você está no meio, você vai junto. E o Mas que, orar diante de Deus e o que me deixa é mais que assim, perplexa é quando Deus ele constrange Ananias a ir até onde Paulo está para orar por Paulo para que ele pudesse voltar a enxergar naturalmente falando e ali ele pudesse ser batizado, né? É interessante porque Ananias ele questiona a Deus e eu acho linda a resposta de Deus, vai porque ele é para mim um vaso escolhido. Cara, tá de sacanagem. eu assisti uma ministração esses dias que falou exatamente isso daí. Né, que Ananias tinha escutado o que os outros tinham falado. Tanto que ele tenta colocar isso diante de Deus, né? Mas eu ouvi isso, eu ouvi aquilo outro, e a resposta que Deus dá para ele, que Jesus dá para ele é essa, né? Vai, porque é para mim vasculho. Então, tipo assim, aí a pessoa da ministração que eu estava vendo, que eu não lembro se acho que era a Camila Barros, se eu não me engano, ela fala que era como se Deus, se Jesus estivesse falando para ele assim: esquece o que te falaram, não quero saber o que te falaram, não quero saber o que passaram para você, faz o que eu estou falando. Ele é para mim um vaso escolhido. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Né? Então, tipo assim, ela falava até dessa questão, né, de pessoas chegar e passar sobre a gente algo que pode até ter sido verdade sobre o passado, mas Deus ele não está olhando isso, né? Não está. Então, tipo assim, vai chegar, vai falar e vai dar de cara na porta, porque Deus vai te barrar na porta e vai mandar você continuar com o que ele quer que você faça. Exato. E eu achei isso muito interessante. Aí agora você falando também, é só confirmação. E é interessante porque, assim, é muito importante a gente entender, Nanda, na batalha espiritual, qual é o tipo de oração que Deus ele está nos direcionando a fazer, qual é o tipo de posicionamento que a gente tem que ter. Porque a oração intercessória, ela não é uma oração de você agradecer a Deus, não é uma oração de você, tipo assim, pedir a Deus algo. Cara, a oração intercessória é uma batalha, é algo assim, é fogo do céu. Sabe? É algo que você Sim. faz, não você fazendo, é uma conexão do transcendental com o natural. Quando você entra na guerra de uma pessoa, você tipifica Jesus, porque Jesus entrou na guerra da humanidade. Porque a palavra do Senhor nos fala lá em Romanos que estávamos todos mortos em nossos pecados. Porque todos nós pecamos e fomos restituídos da glória de Deus. Então imagina só a batalha espiritual que Jesus estava enfrentando naquele momento. E é por isso que é importante aquele que é intercessor, ele compreender que ele precisa ter uma vida de oração, porque ele tem que receber esse poder vindo de Deus, esse discernimento vindo de Deus, mas ele também precisa ter uma vida regada a jejum, ele também precisa ser respaldado pela palavra, porque é batalha espiritual. E você precisa estar revestido de toda a armadura de Deus. E quando nós olhamos ali em Efésios, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a armadura de Deus, nós vamos entender que cada componente daquele ali se resume na palavra. E aí, quando você estiver totalmente revestido da verdade genuína da palavra, então aí você ora. E aí você ore por você ore por mim, Paulo dizendo, e você ore pelos santos. Mas ore. Então, assim, eu falo que a oração, ela é o combustível. Não tem como, ela é como se fossem os nossos pulmões. Não tem como você estar vivo se você não respira. Então, é Sim. impossível ser cristão se você não ora. E a oração de intercessão não é uma oração. É batalha, é um clamor, é um desespero, é um grito.
sabe? Imagina só, a igreja sendo perseguida, você acha que ela ia orar, oh Deus, por favorzinho? Lógico que não. O pau estava comendo no lombo deles, os caras estavam sendo queimados vivo, jogado para leão comer, gente, me ajuda. E até a própria intercessão que Jesus e o Espírito Santo fazem ali naquele momento da conversão de Saulo, né, para viver o plano de Deus para ele genuinamente, eu tenho convicção que o clamor que foi feito de Jesus e o Espírito Santo para com Deus por ele não foi, ô pai, por favorzinho, lógico que não, foi algo estrondoso, foi algo sobrenatural, tanto que Paulo fica cego, tanto que as pessoas que estavam acompanhando Paulo, elas se desesperam de medo, porque elas não veem, mas elas se desesperam com aquela glória, com aquela presença, entende? Então eu vejo que o que falta muito no nosso meio é essa percepção. Porque o que Satanás ele tenta fazer na nossa mente é descredibilizar o poder da oração. É falar assim, não, você consegue resolver com a força do braço. Não, vai lá e pede outra pessoa para orar por você. Não, é você. Deus está chamando a igreja de volta para o lugar de onde ela não deveria ter saído, que é esse lugar de intercessão. Eu costumo dizer assim que quem para o poder das trevas é uma igreja que ora. É uma igreja que jejua, é uma igreja que lê Bíblia. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem falado muito sobre um ponto que a gente está entrando na eternidade agora. Muito se falou sobre a cura da paternidade, né? De entender a nossa filiação em Deus, que Ele é nosso Pai. Só que nós vamos entrar num tempo agora que a gente precisa entender a nossa maternidade. Parece engraçado falar isso, mas as Escrituras vai, em vários momentos, fazer uma tipologia do Espírito Santo na figura feminina. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que gera vida. A palavra do Senhor vai nos falar que se a gente não nascer da água e do Espírito, então a gente não nasceu. Não houve um novo nascimento. E a igreja, ela precisa ser curada na sua maternidade. Por quê? Porque a igreja hoje, ela faz as coisas sem a presença do Espírito Santo, porque aprendeu a fazer mecanicamente. Não estou falando todas, mas é um quadro geral. A gente sabe disso. Então, nós precisamos ser curados e lembrados na nossa maternidade. Por quê? Porque sem a presença do Espírito Santo, a gente vai gerar fogo estranho. Porque não vai ter um verdadeiro nascimento. Então, hoje, o que a gente tem trabalhado? Infelizmente, é assim, a igreja está precisando, a igreja tem sido reevangelizada. A igreja tem sido discipulada novamente, porque nós precisamos ser gerados no ventre do Espírito. Caso contrário, a gente não vai discernir a mente de Deus, a gente não vai discernir o coração de Deus e a gente vai estar fazendo obra de homens para homens e não de Deus para nós, entende? Porque a gente não sabe fazer nada. Se não for o Espírito Santo nos direcionando, não vai sair nada. E é por isso que não tem mais a demonstração do poder de Deus, sabe? Porque o poder de Deus não era só para o tempo das Escrituras, é para agora. E é para já. Então a gente precisa voltar a desejar ver com os nossos olhos aquilo que a gente lê na Bíblia. Do cego ver, do surdo ouvir, do paralítico andar, porque o mesmo poder que estava sobre Cristo, que é do Espírito de Deus, está sobre nós. Só que existe uma incoerência, né? Porque o Espírito Santo, ele não vai habitar num templo sujo. Então, primeiro ele faz uma restauração por meio de um processo, para que depois a gente possa, então, operar nessa graça, nesse poder e nessa glória. Primeiro a obra é em nós. Então, eu acredito, Nanda, que, como eu falei no início, né? Que a primeira influência da intercessão precisa ser dentro do nosso coração. Eu costumo dizer que é muito viável a gente deixar o Espírito Santo clamar por nós, interceder por nós. Eu costumo dizer que é muito bom quando a gente entende para que serve orar em línguas, porque é uma edificação interna e pessoal. Mas para aquele que não ora em língua, você também pode ser edificado. Abre a sua boca e começa a confessar seu pecado para Deus. Porque é nessa confissão que as cadeias das trevas vão sendo arraigadas de dentro de nós e nós vamos ser purificados de dentro para fora. É só assim que acontece um novo nascimento. Não adianta eu pegar minha Bíblia bonitinha, pôr debaixo do bracinho, ir para o culto, seja lá onde for, na praça, na igreja, no seminário, se eu não tenho a consciência de que eu preciso confessar os meus pecados diante do Senhor. Então é muito que assim,
A gente lidar com isso o tempo todo nesse ministério de itinerância. A igreja hoje é uma igreja muito inchada e soberba, na sua grande maioria. Ah, porque eu já sei fazer, porque eu tenho o aval do homem, porque eu tenho a aprovação do homem, então agora a opinião de Deus não importa. Só que a opinião de Deus é a que mais importa, é a mais valiosa. Eu jamais vou ser um intercessor se a opinião de Deus não importar, sabe por quê? Porque o intercessor é aquele que ouve a mente de Deus e sente o coração de Deus. Porque ele vai interceder conforme o Espírito Santo direcionar ele. Então, assim, sem ser gerado, né, no ventre do Espírito, não tem como você interceder por ninguém. Até porque, como Paulo disse, né? Se não for por amor, é melhor não fazer nada, porque você vai ser só barulho. E barulho não gera vida. A gente vê isso na visão que o profeta Ezequiel teve no Vale dos Ossos Secos. Houve um barulho, mas não havia vida ainda. Mas quando ele dá liberdade para que o Espírito Santo profetize por meio dele, aí é a vida sendo gerada. Então é meio que por aí, sabe? Sim, e engraçado que tudo isso aí que você está falando me lembra muito aquele livro Intercessor, você já leu? Acho que é do Norman Gru. Gente, aquele livro também é Perfeito. lindo. Ele é Eu maravilhoso. não, eu, não, ele aqui no seminário ele faz parte da lista de livros, né? Tem ele aqui. Eu já li ele acho que umas 2 vezes. Tem um também que chama Oração Intercessória, ele é perfeito. Não, Perfeito. esse eu já ouvi falar, mas eu não li não, dele não. Eu tenho ele, se Agora, quiser. com certeza. Agora, o intercessor, gente, eu acho ele muito bonito e é isso daí. É o tempo todo você vê Deus guiando ele, tipo assim, trabalhando nele, mas aquilo que Deus está trabalhando nele é justamente para ele entender quando ele fosse interceder por alguém. E aí tem uma parte que ele fala, né, que ele nunca na vida dele tinha passado dificuldade de alimento, necessidade. Mas aí Deus fez ele ficar, não sei se era um mês ou menos, comendo só sopa. E só uma vez no dia. Só comia sopa e uma vez no dia. E os pais dele sem entender nada e tudo, mas depois ele foi entender, porque Deus levou ele a interceder por um mendigo. Né? Tipo assim, uma pessoa que estava passando fome. Então ele tinha que passar fome para ele entender o que a pessoa queria interceder por ela passava. E eu acho muito interessante isso aí nesse livro. Mas a intercessão, aí no caso, dentro desse assunto do livro também, né? Essa questão desse homem, esse personagem do livro, olhando dessa visão dele, que ele viveu, você poderia compartilhar com a gente alguma experiência que você tenha tido nesse sentido de você, na sua alma também, Deus ter te colocado para fazer esse tipo de oração por alguém, de intercessão, e você ter vivido isso? Total. Eu falo que a oração intercessória ela é muito cravada junto com o ministério profético, o ministério do Sim, profeta, da profetisa. E o profeta, ele prega com a própria vida. Então, tudo que o profeta, ele anuncia, ele já viveu. Então, primeiro sim, o couro come no lombo dele, para depois ele passar ao ensino ou à direção que Deus está dando. Porque o que é o ofício profético? Quando o povo está sem visão, Deus ele levanta um profeta para trazer o discernimento para o povo. Ou quando o povo está rebelde, Deus traz o profeta com um cunho de juízo, para que haja um conserto no meio do povo, para que eles retornem de volta para a base, para o centro da vontade de Deus. Então, assim, quando você só vai conseguir interceder por alguém quando aquilo doer em você. Deus, ele é categórico, ele é sábio. Então, assim, tudo na minha vida foi algo que Deus permitiu para que eu pudesse ter esse tipo de ministério. O ministério intercessório e o ministério profético. Então, um exemplo específico, né? Hoje, tem hora que eu fico até rindo, né? Eu falo assim, ô Jesus, que essa unção retorne para mim, em nome de Jesus, aleluia. Porque hoje, por exemplo, eu passei por uma experiência de abertura de empresa e fechar essa empresa. Hoje eu oro por pessoas que têm empresa que, tipo assim, tá quase fechando, a gente vai lá e ora e o povo começa a ganhar muito dinheiro. Eu falo, aleluia, glória a Deus, né? Que eu te recebi um diagnóstico médico alguns anos atrás de que eu seria estéril. Eu intercedo por mulheres que
teoricamente, receberam o mesmo diagnóstico e elas geram filhos. Eu tive uma experiência catastrófica no que diz respeito a matrimônio, com o objetivo de quebra de maldição na minha família, e eu não questiono a Deus, porque Ele trabalha da forma como Ele quer, eu só obedeço. Mas hoje eu oro por famílias que estão, assim, na corda bamba, e Deus restaura essas famílias. Então, assim, e várias outras coisas. Eu passei por alguns processos do Senhor moldando coisas sentimentais, emocionais, e foram processos assim dilaceradores que doeram muito, mas hoje eu profetizo cura emocional sobre as pessoas, sabe? Existe sim as pessoas que são acometidas de enfermidades emocionais, mas também existem pessoas que estão sendo oprimidas por espíritos malignos que faz com que elas tenham sintomas de doenças emocionais como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e hoje Deus me deu essa autoridade, mas eu tive que passar por tudo isso. Eu tive que passar por um período de depressão, por um período de síndrome do pânico, de ansiedade, para que eu pudesse receber autoridade para deliberar isso sobre as pessoas e para que eu pudesse sentir a dor, para que eu não olhasse e falasse isso é frescura. Então, e várias outras coisas. O próprio ministério, né, começando ali embaixo do viaduto, cuidando dos irmãos em condição de rua. Eu passei por muitas privações financeiras. Passei por muitas privações na questão de, tipo assim, nunca passei fome, mas não comi o que eu queria comer. Mas por quê? Porque Deus estava forjando o meu caráter, Deus estava colocando o coração do intercessor dentro de mim. Você só consegue se pôr na brecha para alguém quando aquilo doeu em você. Isso é verdade. Por sentir, né, o que a pessoa está sentindo, passando. Vou pegar ali, o baby acordou. Ele acordou? Acordou. Aí, você sentir isso daí na pele, eu acho que é um dos principais, né? Justamente por isso aí, por entender o que a pessoa está passando. Tanto, Nanda, que você pode perceber. As minhas orações mais intensas, elas de intercessão. Ei, amor! Da vovó! Ai, gente, é muito fofo. Tá com cara de sono. Tá, ele tá dormindo. Na verdade, tá com o olho fechado. Ô, Nanda, Calma. é só desse Oi. jeito que eu aceito ser chamado de vó, hein? Desse jeito. Mas então a gente percebe que até a oração que é feita assim, pai, me dá os perdidos, me dá aqueles que ninguém quer, os rejeitados. Por que dessa oração? Porque eu já me senti assim. Eu me senti rejeitada, né, no ventre materno. Então, assim, existiu uma dor dentro de mim ocasionada pela rejeição. Então eu consigo olhar para uma pessoa e ela não precisa nem falar para mim, eu já sei que ela está sentindo aquilo. Porque Deus ele te dá esse discernimento, né? Então eu acho muito bacana isso, quando a gente passa por situações e a gente consegue ter empatia pelo outro, porque é essa a lição que Deus quer nos dar. Independente de você ter um ministério de intercessão ou não, o cristão, ele é chamado para isso. Na verdade, a humanidade, ela é vocacionada para isso. Deus criou a gente para viver em uma grande família, em unidade genuína, onde um ajuda o outro, onde um tem empatia pelo outro, se alegra com o outro, se entristece com o outro. Sim. E uma coisa que eu tenho achado que eu tenho me chamado mais atenção, né, com relação à oração nesse sentido também, é o como que, acho que nesse processo de Deus trabalhar na pessoa e mostrar as coisas que precisam ser melhoradas e a pessoa vai entrando nesse processo todo, como que é diferente a intimidade da pessoa com Deus nessa questão de quando ela se deixa, aquilo que ela vai criando com Deus.
né? Ela vai enxergando Deus num ponto de vista diferente também, o próprio Deus, né? Não só enxergar os outros pelos olhos de Deus, mas enxergar o próprio Deus de uma maneira diferente. E aí a- os desejos dela vão sendo transformados. Antes ela Total. queria Deus para fazer alguma coisa, hoje ela só quer Deus porque ela quer Deus. Aí, aí me parece assim, que aí quem já tem essa questão de já está mais profundo, né? Vamos colocar assim, na intercessão a pessoa já se disponibiliza mais porque ela sabe o que que ela vai encontrar lá, quem que ela vai encontrar, né? O que, quem, o que ela vai viver com essa pessoa lá nesses momentos de oração, por causa da pessoa. E isso aí também é uma coisa que tem me aberto muito a mente nisso daí. A forma como a pessoa começa a enxergar Deus é diferente. E aí o anseio dela por Deus também muda, né? Sim. Não sei, acho que é um fato, né? Creio eu que É porque seja, é né? meio Assim. que assim, é como quando você está começando a gostar de uma pessoa e você já sente no seu espírito que pode ser que você deseje que aquela pessoa seja o seu parceiro de vida, seja o seu esposo ou sua esposa. A cada contato que você tem com aquela pessoa e você vai tendo convicção disso, você aumenta a vontade de estar perto dela. Você aumenta o desejo de conhecê-la melhor, você aumenta a perspectiva de que aquela pessoa faça parte da sua vida e que você faça parte da vida dela. Então é assim com Deus. A cada momento que você tem ele com ele, de intimidade, e ele vem e deixa você experimentar de algo nele, aquilo vai gerar mais fome e sede em você pelo próximo dia, pelo próximo dia, pelo próximo dia. É por isso que eu falo assim, a gente tem que começar a orar mesmo não tendo vontade. Vai sem vontade mesmo, vai na disciplina. E ao passo que o Espírito Santo ele vem ter com você naqueles momentos, você vai desejar o outro dia, o outro, daí a pouco não vai ser mais pela disciplina, vai ser pelo prazer e satisfação da presença dele. E é interessante porque o ministério intercessório, Nanda, ele sustenta ministérios, sabe? Eu falo para você assim que ninguém faz nada sozinho. Os grandes ministérios, os grandes evangelistas, avivalistas, eram pessoas que foram sustentadas por intercessores, com certeza. Moisés é um exemplo disso, né? As escrituras fazem menção sobre isso, né? Que quando as mãos de Moisés cansavam, tinham duas pessoas que seguravam os braços dele estendidos para que o povo não perecesse, não perdesse a batalha. Então, por que que Satanás ele tenta barrar o ministério de intercessão? Porque ele sabe que o ministério de intercessão ele toca em muitas vidas em massa ao mesmo tempo, porque ele sustenta ministérios. Então, a gente precisa clamar mais, né, para que se levante mais intercessores. E uma coisa que eu vejo também, que Satanás ele joga muito na mente das pessoas, é que o ministério de intercessão é um ministério mais escondido, né? Ele não é muito visto. E aí eu vejo que muitas vezes Satanás lança na mente das pessoas isso, né? Que você vai ficar no anonimato, você vai ficar investindo na vida de outra pessoa que vai aparecer e você vai ficar escondido. Só que a gente precisa entender uma coisa: a gente não tem que esperar nada de homens, a gente tem que esperar algo de Deus. E aquele que está em obediência, cumprindo aquilo que foi chamado, vocacionado para cumprir, está bem. Seja lá o que for que Deus chamou para fazer. Seja estar em evidência, seja estar no anonimato. Fato é, cada um de nós vamos estar diante de Deus para prestar contas daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? E um dia, cada um de nós individual, porque não vai ter multidões, é cada um de nós tete a tete com Deus. Nós vamos ter que apresentar as nossas mãos para Ele. E nós vamos ter que dar conta dos dons, dos talentos, de toda a capacitação que Ele nos deu para a gente cumprir algo para Ele. E, sobretudo, eu acho que o mais importante de nos levar até esse lugar de intercessão é esse contato com Ele. Porque é maravilhoso. E uma coisa que me ocorreu aqui enquanto eu falava é que, por muitas vezes, quando eu me coloco em intercessão por alguém, eu entro na guerra de alguém, eu sinto tudo que aquela pessoa sente literalmente. Eu me recordo de algumas pessoas que eu fui interceder para que elas pudessem ser libertas de algum vício, algo nesse sentido.
E eu começava a sentir cheiro de cigarro dentro do meu quarto, cheiro de bebida dentro do meu quarto. E muitas vezes o próprio espírito, né, que induzia aquela pessoa no vício vinha no meu quarto. Algumas vezes eu vou interceder por pessoas com alguma enfermidade física e eu começo a sentir as enfermidades, eu começo a sentir como se eu estivesse enferma. Então eu falo assim que isso é entender o que Jesus fez por nós na cruz. E eu acho que essa conexão, sabe, do intercessor com o coração de Deus é incrível. Muda seu caráter, faz você ser gente de verdade. Você enxerga com os olhos de Deus, né? Ver a pessoa com os olhos de Deus. Olhar. Tá conseguindo entender? Oi? Você tá falando? Você entendeu o que eu falei? Tá Não, falando? Fala. não, eu falei que você consegue enxergar com os olhos de Deus. Verdade. Sua internet está falhando um pouco. Aqui tá. Tá falhando. Sonho que pra mim. Você tá me ouvindo normal? É isso. Acho que agora tá voltando normal. Vamos lá, vou tentar. O que você deixaria de conselhos, acho que eu posso dizer isso, de conselho com relação à inscrição, o que você acha assim, que poderia fazer diferença na vida de uma pessoa que realmente ela tem essa convicção que é a perfeição dela, que Deus quer dela e que é onde ela vê, que ela olha e ela vê que ela se encaixa. Deixa eu ver se eu entendi, porque falhou um pouco. Você quer que eu deixe um conselho Sim. para Para as pessoas que têm essa convicção que a imperfeição é o que Deus quer dela e que ela sente essa paz, que ela olha e fala, não, realmente é isso. meu conselho é que ela vai para cima, entendeu? Que se ela tem essa convicção no espírito dela, é porque o Espírito Santo já convenceu o espírito dela de que é isso que Deus chamou ela para fazer. Então, que ela vai para cima, que ela ore sem cessar e que ela busque todos os dias do Espírito Santo as estratégias para essa oração. Pai, é sobre o que eu vou interceder? Aí suponhamos que Deus vai falar, eu quero que você comece a interceder pela nação. E aí ela tem que falar, Deus, e aí como vai ser isso? Eu começo pelos bairros, pelas cidades, pela minha igreja, como vai ser isso? É para eu interceder por quê? Para um avivamento, para que principados caiam por terra. Sabe, ter essa dinâmica com Deus. É como se você estivesse numa sala de aula e seu professor estivesse ali te ensinando uma matéria e você precisa aprender. Então você precisa questioná-lo, você precisa fazer as perguntas certas para ter as respostas certas, né? E o mais importante, se revestir, né? Orar, jejuar, ler a Bíblia. Eu costumo dizer assim que é muito importante, Nanda, a gente andar com as pessoas certas também, porque tem pessoas que elas se acham muito boas em alguma coisa, mas é porque ela tá ali diante de algumas pessoas que não têm o mesmo padrão que ela. Então, eu gosto de andar com pessoas além, sabe? Com pessoas mais inteligentes do que eu, com pessoas mais crentes do que eu, com pessoas mais espirituais do que eu. Por quê? Porque aí sim eu vou ver se eu tô bem. Porque eu tenho um ditado que fala que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, às vezes, você acha que você tá bem, mas é porque sua turma ali, todo mundo tá muito ruim. Então, você tá mais ou menos, na verdade. Então, é muito importante você se cercar das pessoas certas, porque a gente não faz acepção de pessoas, de forma alguma. A gente ama todos,
a gente traz para junto todos, mas a aliança a gente não faz com todos. A aliança a gente faz com quem Deus nos direciona, principalmente ministerialmente falando. Então, o intercessor é muito importante que ele peça a Deus para mostrar a ele outros intercessores. Porque imagina só, uma pessoa tem um ministério de intercessão. Ela sozinha já é um fogo dos céus. Imagina essa pessoa com mais uma, com mais uma, com mais uma, com mais uma. O rombo que não vai ser esse no inferno. Então, o meu conselho é esse, vai para cima. E para você que não tem o ministério de intercessão, vai para cima também. Porque o cristão, ele tem que orar. Se ele quer conhecer a Deus, ele tem que orar. Verdade. Isso é a mais pura verdade. Nossa, tá muito bom o bate-papo. Não, por mim, se deixar, nós vamos embora, vai É direto. verdade, sabe que dia. Bom demais. Mas eu queria te agradecer, Cher, pela boa vontade, pela disposição de estar aqui comigo, fazendo isso acontecer, né? Como eu falei, né? Como eu estou começando, eu fico meio perdida, assim, mas você mais falou do que eu, você viu, né? Mas eu falo mais. Mas aí eu fiquei meio perdida, mas deu o objetivo que eu queria, né? Que é do pouco que a gente vai juntando de um e de outro para poder mostrar para as pessoas também, levar informação até onde conseguir alcançar, né? Nós estamos precisando muito disso, pessoas para poder estar informando, estar trazendo essa luz. E Deus abençoe sua vida, continue abençoando, continue te levando aonde Ele quiser te levar, fazendo através da sua vida como Ele sempre fez. Glória a Deus, agradeço muito por ter te conhecido desde sempre. Desde sempre. Glória a Deus pela sua vida. E aí vou abusar mais um pouquinho e pedir então para você poder orar para encerrar com a sua oração também. Amém. Eu quero te agradecer pelo convite, dizer que eu estou muito orgulhosa. Durante um bom tempo aí nós caminhamos bem juntinhas, como sua discipuladora, sua mãe espiritual. Estou muito orgulhosa de você em todos os aspectos e eu tenho certeza que esse é só o início de tudo que Deus ele vai fazer na sua vida e vai te usar para fazer. Que você continue sendo corajosa, destemida, porque eu acredito que agora você vai começar a entender o porquê da braveza, tem um lugar certo de canalizar isso. Deus vai te mostrar, vai te guiar com certeza. E dá um abraço aí nos meninos. Dá um abraço em todo mundo aí do seminário, por mim. Em nome de Jesus, então vamos orar. Papai, muito obrigada por esse tempo precioso. Tempo que eu tenho convicção que o Senhor esteve conosco. Quero te agradecer, Espírito Santo, por ter direcionado essa conversa, esse bate-papo. Eu quero abençoar todas as pessoas que entraram na live, todas as pessoas que ainda vão entrar. Eu abençoo também as próximas lives que vão ser feitas ali, Pai, no Instagram da Nanda. Que o Teu Espírito Santo direcione cada conversa, cada bate-papo. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, venha encorajá-la a não desistir, porque nós sabemos que Satanás ele se levanta contra, mas o direcionamento que o Senhor dá, o Senhor nos fortalece para cumpri-lo até o fim. Eu abençoo em nome de Jesus a vida dela e o ministério dela, Pai. Profetizo sobre ela bênçãos sem medidas, profetizo sobre a vida dela um coração de uma verdadeira intercessora, de uma guerreira de oração, de uma mulher cheia do Teu Espírito Santo, cheia da convicção de que foi chamada para algo poderoso em Ti, que é plantar os céus. E eu peço, Deus, para que a família dela seja cheia do Teu Espírito Santo todos os dias, que eles possam crescer de glória em glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus, tchau. Travou de novo. Travou. Você já despediu de mim?
Travou aqui, já é a segunda vez que você está falando alguma coisa, aí ele vai e trava o vídeo. Tchauzinho, com Deus. Beijo. Boa noite. Tchau, Beijo. tchau. Boa noite, tchau.